Salve galera, professor Rafael aqui para mais uma aula de Química. Hoje o tema da nossa aula é separação de misturas homogêneas, está na tela aí pra gente. E hoje a gente vai ver especificamente a parte das homogêneas, certo? Heterogênea já temos uma aula gravada lá sobre ela, né? Falando das principais, resolvemos algumas questões do Enem também. E agora a gente vai estar resolvendo e passando a teoria aí das misturas homogêneas, aquelas que apresentam apenas uma fase. Substâncias se misturam muito bem, formam ali uma mistura homogênea, essas que a gente vai comentar hoje, certo? Então tá aqui na tela para vocês a nossa primeira técnica, né, o nosso primeiro método aí, que a gente chama de destilação comum. Quando que a gente vai utilizar uma destilação comum? Quando a gente tiver uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido. Que é um exemplo? Você foi lá, pegou e colocou uma pitada assim de sal no seu copo de água. Ficou invisível esse sal ali, porque ele vai conseguir se misturar muito bem com a água e isso vai dar um aspecto uniforme, vai parecer que aquela água está pura. Na verdade, a gente não precisa nem ir muito longe, sal mais água. Vamos pensar a água que você toma, a água mineral. Ali não é água pura, a gente tem água e minerais. Então, naquele ponto ali, a gente vê apenas uma fase, apenas um aspecto uniforme. E aqui, para a gente fazer essa destilação comum, a gente vai precisar de uma mistura homogênea, a gente vai ter apenas uma fase, sólido e líquido. Como que vai funcionar a lógica aqui? Lá nas heterogêneas, a gente mexia com densidade, tamanho de partícula. Aqui a gente vai continuar trabalhando as propriedades de cada componente. Só que no caso aqui da nossa destilação comum, o que importa para a gente é a temperatura de ebulição. O que é essa tal temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição é a temperatura necessária para um líquido passar para o seu estado gasoso. Se você se recordar aí, por exemplo, a água, para você ferver ela, né, fazer ela se tornar gás, você precisa aquecer ela a 100 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de ebulição da água. Só que a água é uma substância entre infinitas que existem no universo. E cada uma delas vai apresentar uma temperatura de ebulição em específico. E é justamente aí que a gente vai conseguir utilizar este método, que a gente vai conseguir fazer essa separação dessas misturas aqui. Para a gente conseguir, então, precisamos de uma diferença na temperatura de ebulição dos meus componentes. Exemplo, aqui eu tenho a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. E aqui embaixo eu tenho o sal de cozinha, que você tem aí na sua casa. E agora, vamos raciocinar um pouquinho e exercitar a memória. Me fala aí, qual que foi a última vez que você viu o sal da sua casa líquido? Que a sua mãe botou um sal lá na panela, aqueceu no fogão e ele, num passo de mágica, ficou igual água, ficou líquido. Você já viu isso acontecer? Não. Por quê? Porque a temperatura para isso rolar, para o seu sal sair pro líquido, é muito alta. Só do sólido sair pro líquido já é alto. Agora imagina a temperatura de ebulição para você fazer um sal sólido sair do sólido lá pro gasoso. E aqui eu respondo para vocês. Olha só a temperatura, 1465 graus Celsius. Olha a diferença para você conseguir fazer algo virar gás. A água, a gente precisa de um fogão, a gente precisa de uma fogueira, enfim, a gente precisa de algo para aumentar a temperatura dela, fornecer calor. Só que a água é 100 graus Celsius e a gente já precisa de todo esse aparato. A gente precisa ali ter uma técnica bonitinha. E em relação ao sal, é 1465 graus Celsius. Essa temperatura é absurda. Então, você vai justamente utilizar essa diferença que existe para um evaporar e o outro para evaporar uma temperatura muito alta, para você isolar um deles, utilizando todo esse aparato que está na tela aqui para vocês, ó. Então aqui a gente tem um balão de fundo redondo, geralmente aqui a gente tem uma fonte térmica que pode ser uma manta aquecedora, nesse caso aqui está simbolizado
por apenas ali uma chama, né? Aqui a gente tem o nosso condensador e lá no final a gente tem o nosso recipiente para coletar ao final dessa mistura. Beleza? Falei rapidinho aqui como que acontece, mas vamos entender mais a fundo como que acontece cada um desses passos aqui. Então a gente sabe que a nossa água, ela tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius e o sal 1465. Eu, sabendo disso, o que eu vou fazer, tá? A gente vai pegar e vai aquecer essa mistura até eu atingir o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição daquele meu componente que tem um menor valor. Qual desses dois aqui vai evaporar mais rápido? E aí essa resposta aqui é um pouquinho lógica. A água, você já viu aquele vapor ali quando você toma um banho muito quente, ou quando sua mãe está preparando ali um arroz e você vê saindo aquela fumacinha. Então, você consegue ver a água evaporando. Agora o sal já é outra história. Então, aquele que é mais fácil de você evaporar é a água. E você vai utilizar isso a seu favor. Como? Você vai aquecer essa mistura até você atingir o primeiro ponto de ebulição, que é o mais baixo aqui, 100 graus Celsius. Quando você atingir esses 100 graus Celsius aqui, a água que está nessa mistura, ela vai começar a evaporar dentro deste balão de fundo redondo. Vou colocar aqui um nome para vocês também. Esse balão de fundo redondo, muito utilizado aí em aquecimentos, em laboratório, né? Porque ele tem esse formatinho de esfera ali embaixo, né? Redondinho, que encaixa certinho em um outro componente do laboratório que se chama manta aquecedora, tá? Que ela tem esse espaço, essa cavidade ali, que encaixa justamente esse balão de fundo redondo e a gente consegue fazer esse aquecimento. Então, aqui neste meu balão de fundo redondo, a gente começa a ter a mistura aqui da água e ela começa a evaporar. Beleza, tudo certo até aí. Só que o meu sal, para ele evaporar, é 1465 graus Celsius. Ele vai evaporar a 100? Não. Então ele vai ficar aqui, ó. Ele não vai evaporar. Ele vai ficar preso dentro daquele balão de fundo redondo. Beleza. Então a água evapora, ela sobe ali por um caminho e agora a gente vai entender o que acontece, o que vai rolar com esse gás da água que subiu. Aqui, se vocês observarem no desenho, mais especificamente, a gente tem esse tubinho, né, que a gente tem ligado diretamente ao balão de fundo redondo. Aqui a gente tem alguns obstáculos, né, para a gente deixar apenas a água evaporar, só que ele dá diretamente neste componente ali que eu indiquei com a seta, que é o tal do condensador, que é esta vidraria aqui, ó. E como é que funciona esse tal de condensador? Se você já viu aí a aula de estados físicos da matéria, né? A gente ter essa transição dos estados físicos. Condensação é algo que te remete a essa parte lá, das mudanças de fase, que é justamente você pegar o gás e passar ele para o seu estado líquido. Então aqui a gente vai ter algo que vai conseguir transformar aquele vapor de água, aquele gás, em líquido novamente. Como que a gente faz isso? Se vocês observarem, nesse condensador a gente tem essas duas partezinhas aqui, ó. Essas duas partezinhas, elas servem para quê? Para a gente ter entrada de água fria e na outra a gente vai ter a saída de água quente. Então aqui a gente liga ali a uma fonte de água, né? Onde, por um lado, a gente vai colocar esta água fria e do outro a gente vai retirar essa água quente. E por que que ela vai sair quente lá do outro lado? Porque aqui a gente vai ter aquele gás, lembra? O gás, ele vai passar por aqui e entrar nesses tubinhos aqui, ó, nessa parte central do condensador. Só que como aqui a gente está passando água fria, esse gás ele começa a diminuir a temperatura. Diminuindo essa temperatura aqui, ele volta a ser líquido. Mas esse calor, né, ele não é retirado do além, ele não é algo que vai lá, tira e abaixa a temperatura e coloca em outro lugar. Não,
a gente tem uma troca aqui térmica. A água ela vai entrar fria, vai trocar calor ali com esse gás, vai abaixar a temperatura do gás e, consequentemente, essa água fria vai ficar um pouquinho mais quente. E aí a gente retira ela aqui para a gente sempre manter uma água gelada passando ali dentro. E aí esse gás vai se tornando líquido novamente. Então, quando ele passa pelo condensador, a gente faz com que aquele gás volte a ser líquido, certo? E aí, no final, a gente tem a coleta do nosso líquido lá no nosso recipiente. E aí a gente consegue separar. Aonde que foi parar a minha água aqui neste exemplo? Ela tá aqui, ó. Eu evaporei ela, depois eu peguei aquele vapor e transformei novamente em líquido, e esse líquido ele foi coletado lá no final do meu condensador. Agora, o que aconteceu com o meu NaCl, sal de cozinha? Ele ficou preso ali, porque ele não conseguiu nem evaporar, muito menos virar líquido. Então, ele tá lá. A gente conseguiu separar? Conseguimos. A água agora está em um recipiente e o meu sal está em outro. Então, a destilação ela vai ter a mesma lógica. Percebam que ali no título eu não coloquei destilação comum, eu coloquei destilação. Por quê? Porque a gente vai ter a destilação fracionada. A destilação fracionada, a gente utiliza ela para quando temos uma mistura homogênea líquido-líquido. Então, diferentemente lá da nossa destilação comum, aqui a gente vai trabalhar com líquidos apenas. E essa daqui a gente tem uma aplicação muito bacana e que a gente vai ver nessa aula, mas lá na frente a gente também vai recordar no aspecto de química ambiental, né, química industrial também, que é a parte da refinação do petróleo, beleza? Que a gente vai dar uma passada bem rapidinha aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Então, na nossa destilação fracionada, a grande diferença é o quê? Aqui você vai utilizar para líquido mais líquido. Só isso? Só isso. Os motivos, né, e a técnica que a gente utiliza vão ser as mesmas? Sim. Aqui a gente vai separar pela temperatura de ebulição novamente e a nossa técnica vai funcionar do mesmo jeito. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aquecer até chegar no meu composto que tem menor temperatura de ebulição. Quer um exemplo? Aqui a gente está trabalhando com o nosso etanol mais água. Se eu tenho uma mistura de água e etanol aqui, a gente vai analisar a temperatura de ebulição de ambos. O nosso etanol, ele tem uma temperatura de 78,4 graus Celsius, enquanto a água tem 100 graus Celsius. Agora, vamos dizer que a gente vai usar a mesma lógica e técnica da destilação comum. Se eu colocar isso daqui a 100 graus Celsius, eu aquecer essa mistura a 100 graus Celsius, o etanol vai evaporar? Vai, porque a gente passou a temperatura necessária para ele evaporar. A água vai evaporar? Vai, ou seja, não adiantou de nada eu colocar 100 graus Celsius. Então, lembra, a gente coloca a temperatura daquele que tem o menor ponto de ebulição. Então, nesse caso, para eu conseguir separar efetivamente, eu preciso aquecer a minha mistura até 78,4 graus Celsius, mais ou menos ali. Porque é nessa temperatura que o meu etanol vai evaporar. E o que vai acontecer com a água? Nada, ela vai ficar presa ali. E aí, novamente, sobe aqui, esse gás vai enfrentar alguns obstáculos ali para garantir que a maior parte daquilo que está evaporando é o álcool. Depois, passa no condensador que tem duas aberturas, um para entrar água fria e o outro para tirar a água quente. Esse etanol vai abaixar a temperatura, volta a ser líquido e ele sai isolado ali do outro lado, ó. Etanol. E aqui a gente fica com a água, beleza? Então, destilação fracionada não tem segredo. É a mesma lógica, só que agora você vai separar líquidos, beleza? E agora, para vocês darem uma olhada aqui, né? A gente vai voltar nisso quando a gente trabalhar em química orgânica, química ambiental, uma parte ali de contextualização, de realidade da química, para questões mais contextuais, certo? Mas aqui que está na tela para vocês é a nossa refinação, né, do petróleo. E aqui tem um detalhe bem legal, né?
onde a gente consegue ver o que acontece mais ou menos em cada etapa, o que que a gente consegue refinar, né, a partir dessa porção do petróleo que a gente consegue trazer. Então, como que funciona isso daqui? A gente primeiro vai ter um aquecimento desse petróleo cru até a gente atingir uma temperatura muito, mas muito alta, certo? E aqui, essa temperatura muito alta vai garantir a formação de vapor. Então, o nosso petróleo, a gente tem muita coisa misturada nele ali. A gente tem vários tipos de cadeias carbônicas, várias coisas que vão estar misturadas, e a gente precisa, de alguma maneira ali, separar cada um deles para dar um segmento, né, para a gente utilizar na nossa sociedade. Então, quando a gente faz esse aquecimento, a gente vai evaporar tudo de uma vez. Mas para que serve aquela torre ali? Aquela torre, a gente vai ter um abaixamento da temperatura bem lento. O que isso vai permitir? Que aqui tudo vai entrar a 400 graus Celsius, mais ou menos ali, e vai estar tudo gasoso. À medida que a temperatura vai abaixando ali, a gente vai realizando uma destilação, onde aquele gás ele volta a ter o seu estado físico original ali, né, que seria o líquido. E aí cada porção aqui que você vai abaixando a temperatura, você vai retirando uma coisa, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem os nossos compostos, né, os nossos resíduos, que são os óleos pesados. É aquela parte do petróleo que tem uma cadeia carbônica muito grande. A maioria deles aqui está no estado sólido, quase beirando um estado líquido ali, a grande maioria do seu estado sólido. E aí, eles são os primeiros a serem retirados, porque geralmente aqui eles não vão se tornar gasoso, ou a gente vai ter uma porção muito pequena que logo volta ali a se tornar líquido também, né? Uma parte também vai se tornar sólida. E à medida que a gente vai subindo aqui nos nossos pratos de destilação, a gente vai abaixando cada vez mais a temperatura. Então a gente abaixa um pouquinho mais a temperatura, a gente já chega aqui no óleo diesel e óleos leves, onde a gente vai ter uma temperatura de ebulição de 250 graus Celsius a 360 graus Celsius. Então é aqui nessa porção que a gente vai retirar os compostos de carbono que tem uma temperatura de ebulição nessa faixa aqui. Em cima, a gente vai ter o querosene, ou também chamado destilado médio, onde a gente vai retirar os compostos que atingiram a outra temperatura de ebulição, 150 graus Celsius a 250 graus Celsius. Depois, a gente tem a gasolina, 35 graus Celsius a 140, e depois os gases que vão ter uma temperatura menor que 30 graus, tá? Então, essa torre aqui que a gente tem de destilação, ela vai separar à medida que cada um vai atingindo o seu ponto de ebulição. Entra todo mundo muito quente, gás ali, a grande maioria, e aí, à medida que a temperatura vai diminuindo, eles vão voltando a ser líquidos separadamente, e aí você consegue fazer a separação. Aquele que tem uma temperatura de ebulição muito baixa, fica lá em cima, que são o caso dos gases ali, e aqueles que têm uma temperatura de ebulição muito alta, eles vão ou ser um resíduo, né, onde a gente não vai conseguir fazer uma refinação tão legal, e outros, né, vão ficar naquela porção mais baixa ali, óleo diesel, os óleos leves, o nosso querosene ali. E aquela parte do nosso resíduo pesado, a gente também pode fazer uma segunda destilação para a gente tentar retirar mais alguns componentes ali, né? Tentar isolar um pouquinho melhor. Aí a gente tem um óleo lubrificante, a gente tem os nossos resíduos, que na grande maioria deles é o asfalto, né? E a gente faz essa dupla destilação para esses tais resíduos aqui, beleza? Uma das aplicações mais recorrentes assim, em vestibular é justamente tratar disso daqui. Porém, como vocês estão observando, a gente já está com um pezinho lá na química orgânica da vida, que vocês ainda vão ver. A gente já está mexendo ali com um pouquinho de química industrial, mas todas elas vão ter como base um método da destilação fracionada. Beleza? Então, agora que a gente já deu uma olhadinha aqui em como é que funciona, né? Todo esse método da refinação, bora agora resolver algumas questões, começando por essa bem daqui, Enem Libras 2017. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os compostos da mistura, o princípio desse método é a diferença entre... Então aqui,
Na nossa questão, ele está falando sobre a gente ter uma maneira de pegar aquela água salgada e a gente retirar o sal para torná-la mais potável, né? Feita por meio da destilação. Então eu quero pegar aquela água salgada e retirar a água, e a gente já sabe como a gente faz isso. Foi o exemplo que a gente comentou anteriormente ali no nosso slide, né? Que a gente utiliza a destilação como o principal ponto, a diferença no ponto ou temperatura de ebulição. Então, aqui nesse caso, a gente vai aquecer a água evapora, o sal fica e a gente consegue, né, coletar a água lá no final, após passar por todo o processo que a gente chama de destilação. Então, aqui, a diferença entre os seus pontos de ebulição seria a nossa resposta final, porque a gente consegue fazer essa separação, tá? Aqui ele não especificou se é destilação comum ou fracionada. Qual que você colocaria aí? A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização. Dessalinização é o quê? Você retirar o sal da água. Sal é líquido ou sólido? Sólido. Então isso é uma destilação comum ou fracionada? Isso é uma destilação comum. Não que a nossa questão esteja perguntando isso, mas sempre bom a gente fazer esse exercício de lembrar o que que é. Beleza? Então, mais uma questão aqui, e agora a gente vai trabalhar justamente aquela parte que a gente comentou sobre destilação fracionada, que é a questão da refinação do petróleo, só que aqui, né, ele deu uma tabelinha resumida daquele processo que a gente observou anteriormente. Então, vamos dar uma lida aqui. O quadro apresenta a composição do petróleo, e percebam só, galera, a quantidade de coisa que a gente tem, né? Lá na torre de refinação que a gente viu, né? O método da gente fazer a destilação e para obter gasolina, óleo, asfalto. Vocês já viram que era muita coisa ali, né? Só que agora ele colocou aqui pra gente gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafina e o próprio asfalto que eu comentei com vocês. E percebam que o tamanho dessas moléculas vai influenciar na nossa questão aqui da faixa do ponto de ebulição. A gente vai ver mais para frente o motivo disso, mas quanto maior a quantidade de carbonos, mais difícil vai ficando para ele tornar ali esse ponto de ebulição menor, tá? Então, aqueles que têm uma massa, pouca quantidade de carbono, geralmente eles têm um ponto de ebulição baixinho. E aí, aqueles que têm muito carbono, geralmente eles têm um ponto de ebulição muito elevado, o que torna, né, o nosso método lá da destilação muito útil para a gente conseguir separar o tamanho dessas moléculas também. Então, ali para a gente, ele colocou a questão do tamanho, né, dessas moléculas. Gás, carbonos de 1 a 5, então eu tenho essa quantidade na minha estrutura, na minha cadeia, eu tenho de 1 a 5 carbonos, e o asfalto ali a gente tem mais que 30 carbonos, então ele vai ter esse aspecto, né, quase sólido ali, ele é um fluido quase indo para o sólido. E ele traz também os usos ali pra gente. Só que o foco dessa questão, ela tá muito mais no porquê que a gente vai utilizar essas informações aqui, que é justamente a próxima parte. Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é A. E aí vamos pensar, o nosso petróleo ele chega cru, misturado com tudo ali, tá tudo misturado e a gente não tem como diferenciar uma coisa da outra, tá tudo junto. A única coisa que a gente consegue observar através desse quadro, dessa tabelinha que ele colocou pra gente, é a diferença nos pontos de ebulição, tá? A gente tem aqui a diferença no tamanho das moléculas, né? Na faixa ali das moléculas, mas a parte que mais chama a atenção é essa aqui, ó, das faixas do ponto de ebulição, que são muito diferentes entre eles. Então, aqui nesse caso, a gente vai explorar o que para conseguir separar cada um deles? A gente vai explorar a faixa do ponto de ebulição, que está relacionada ao método da destilação. Então, aqui, letra B seria a nossa resposta final para esta questão. Show? Tranquilo. Agora que a gente já viu a parte aí da destilação fracionada e a destilação comum, a gente vai trabalhar alguns outros métodos que são
comentados ali, mas não tem uma recorrência muito grande. Destilação comum e destilação fracionada, elas dominam grande parte ali dos métodos de separação homogênea, tá? Mas existem outras que são comentadas, tem questões também, e a gente vai trabalhar algumas delas aqui para a gente revisar juntos, certo? Então a próxima que a gente tem é a liquefação fracionada. E aí, se vocês olharem isso daqui, tá parecendo muito, né, com aquele tubo que a gente tinha lá da destilação, né, da questão da gasolina. E o princípio aqui é um pouco parecido, tá? Não é exatamente a mesma coisa, até porque o nome ali já está entregando o que vai rolar, que é liquefação, mas o método é um pouquinho parecido, certo? Quando que a gente vai fazer uma liquefação fracionada? Quando a gente tiver gás mais gás. Então, a gente vai ter uma mistura homogênea de gases. A gente utiliza isso daqui, por exemplo, para a gente conseguir separar gases do ar. Então, aqui, como que funciona esse princípio? A gente vai novamente explorar a temperatura de ebulição. Só que agora a gente vai fazer um processo um pouquinho parecido, certo? O que a gente faz, então? Uma mistura desses gases líquidos, tá? Então, eles são injetados aqui nessa minha torre a uma pressão extremamente alta e uma temperatura muito baixa também, de menos 200 graus Celsius. E aqui a gente vai estar falando especificamente do ar, tá? Que tem uma mistura de algumas coisas. Temos o gás nitrogênio, aqui a gente tem o argônio, tá? Não é o gás ar, o ar em si é uma mistura. E a gente também tem o gás oxigênio. Então, à medida que esses gases líquidos vão entrando aqui, essa temperatura ela vai aumentar. Aquela pressão muito alta, ela deixa de ser extremamente alta e a gente começa a ter os nossos gases voltando. Agora vai ficar um pouco confuso. Deixa eu colocar aqui na minha tela. A gente pegou o gás, transformou ele em líquido. Beleza. Então, agora, oxigênio, nitrogênio e argônio estão líquidos. Quando eles entram nessa torre aqui, a gente vai ter um processo que é a destilação fracionada. Só que uma parte da destilação fracionada. Porque esse oxigênio, esse nitrogênio e esse argônio, aqui dentro vai diminuir a pressão e a minha temperatura começa a elevar um pouquinho. E aí, quando isso ocorre, esses meus três compostos ali, nitrogênio, argônio e oxigênio, eles voltam a ser líquidos. Eles voltam a ser gasosos. Então, a gente pegou o gás, transformou em líquido, e depois o líquido a gente vai voltar a transformar ele em gás. Como? Utilizando a temperatura de ebulição. Então, se todos eles entraram aqui a menos 200 graus Celsius, o primeiro a ser retirado é o nosso gás nitrogênio. Por quê? Se está menos 200 graus Celsius, aqui a gente vai ter, né, o aumento da temperatura. E quando atingir menos 196 graus Celsius, o único que vai voltar a ser gás é justamente o meu gás nitrogênio. E aí ele é retirado. Em seguida, a nossa temperatura vai aumentando, 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 até chegar em menos 186 graus Celsius. O que vai acontecer aqui agora? A gente vai retirar o argônio e, por fim, a gente retira o nosso oxigênio aqui, que tem uma temperatura de ebulição de menos 183 graus Celsius, tá? Então, na liquefação fracionada, a gente tem um método parecido com a destilação, só que aqui a gente vai estar utilizando ele para uma mistura de gases, gases esses que vão ser liquefeitos, tá? Vamos colocar menos 200 graus Celsius ali, eles vão aumentar de temperatura, cada um vai sendo retirado à medida que você chega na temperatura de ebulição, certo? Então, liquefação fracionada, tranquilo, entendemos, gás com gás, e a gente utiliza a temperatura de ebulição. Vamos para uma questão agora, bem tendencioso, né? Agora que vocês já sabem a parte desse conteúdo, acabaram de ver, eu acho que vocês vão conseguir acertar essa questão aqui junto comigo, ó. Industrialmente, é possível separar os componentes do ar. Olha só que coincidência, acabamos de falar disso. Utilizando-se uma coluna de fracionamento. Com este processo, obtém-se gases como oxigênio, nitrogênio e argônio. Olha só que coincidência, até os mesmos gases que a gente usou no exemplo.
Nesse processo, o ar é comprimido e se liquefaz. Em seguida, ele é expandido, volta ao estado gasoso e seus componentes se separam um a um. Então, ali, a gente tem esse ar comprimido, né, colocado em uma alta temperatura e em uma baixa temperatura também. Em uma alta pressão, perdão, e uma baixa temperatura. Quando ele entra nessa torre ali, a gente tem uma expansão dele, pressão diminui e a temperatura começa a subir. A ordem de separação dos gases na coluna de fracionamento está baseada em qual propriedade da matéria? Então, lembra lá daquela imagem. A gente viu que o nosso ar ele era injetado a uma alta pressão, temperatura muito baixa. Quando entrava naquela torre, à medida que a temperatura de ebulição ia sendo atingida, que ele ia expandindo, né, a pressão ia diminuindo, a gente ia retirando cada um dos gases. Qual que era o primeiro gás a sair? Era o gás nitrogênio, porque a temperatura de ebulição dele é menos 193 graus Celsius. Então, quando isso acontece, ele vai ser retirado primeiro porque ele é o primeiro a atingir a temperatura para virar gás. Depois o argônio e, por fim, o oxigênio. Então, aqui, a ordem de separação naquela coluna lá de fracionamento, ela está baseada em quê? Ela vai estar baseada, primeiro, na densidade dos gases, ou seja, o menos denso separa-se primeiro? Não. Isso daqui não tem, né, ligação com a relação da separação daquele gás na coluna. B, na pressão parcial dos gases, ou seja, o gás com menor pressão parcial separa-se primeiro? Também não. Na capacidade térmica? Não. Condutividade térmica? Nada a ver. Letra E, na temperatura de ebulição dos gases, ou seja, o gás com menor temperatura de ebulição separa-se primeiro. Então, aquele que tem a capacidade de virar gás mais rapidamente, ele vai virar. Então, aquele que tem a menor temperatura vai virar gás primeiro e ele é retirado primeiro, obviamente, por conta disso aí também. Certo? Então, letra E, gabarito final desta questão aqui. Tranquilo. Para a gente terminar, vamos trabalhar aqui um método, né? Que a gente não tem tanta ocorrência dele assim, mas é interessante mostrar para vocês, porque vamos analisar o contexto da nossa aula. A gente viu destilação, que era o quê? Destilação, a gente vai ali ter um sólido, líquido, e a gente pode ter uma destilação comum, ou líquido e líquido, a gente vai ter uma destilação fracionada. Só que o que acontece? Eu pego ali o líquido, eu evaporo ele, depois ele volta a ser líquido. Na nossa liquefação fracionada, eu pego o meu gás, eu vou tornar ele líquido e depois eu vou tornar ele gasoso. O único que a gente não citou aqui nessa mudança de fases toda foi o quê? Sólido virar líquido, que é o princípio da nossa fusão fracionada. Aqui na nossa fusão fracionada, a gente vai trabalhar mistura homogênea de sólido mais sólido. Então aqui a lógica vai se parecer muito com as outras, com o adendo de que a gente está falando de sólidos. E como a gente está falando de sólidos, a gente vai ter uma comparação na temperatura de fusão. Exemplo, tenho aqui areia mais enxofre. Essa areia está no estado sólido e o enxofre também. O que eu posso fazer para separar ambos? Uma fusão fracionada. A areia, por exemplo, né? A areia em si não é uma substância, tá? A areia, a gente tem ali dióxido de silício e algumas impurezas. Então, a gente coloca uma temperatura de fusão dela aproximada, tá? Tanto é que eu coloquei esse símbolozinho aqui, ó, justamente para mostrar para vocês que não é um valor exato. É uma faixa, né? Ele vai em torno dessa temperatura se tornar líquido. Então, a areia, que não é uma substância, ela é uma mistura de várias coisas já, a gente tem uma temperatura de ebulição, uma temperatura de fusão de 1710 graus Celsius. Então, aqui nesse ponto, a gente já vai ter uma temperatura muito alta para fazer a separação. O enxofre, por sua vez, ele tem 112,8 graus Celsius para a gente tornar um sólido líquido. Olha a discrepância de temperatura para tornar um sólido líquido aqui. Então, o enxofre, ele consegue se tornar líquido muito mais fácil. Eu só preciso, né, só entre aspas, aumentar minha temperatura até 112,8 graus Celsius,
que é o que eu posso fazer. Eu aqueço essa mistura aqui até eu atingir essa temperatura de ebulição. Nossa, tô viciado aqui em falar ebulição. Nessa temperatura de fusão, a gente atinge ela e o meu enxofre se liquefaz. E a areia fica lá, porque ela não consegue virar líquido nessa temperatura. Então aqui o meu enxofre, ele fica líquido e aqui a minha areia, ela fica lá no fundo sólida. Vai acontecer nada com ela. E agora que eu tornei este meu enxofre líquido, a gente consegue fazer uma separação dele bem tranquila aqui também, certo? Então, fusão fracionada, muito de boa. Percebam que todas as nossas questões aqui de método de separação homogênea são baseadas em propriedade como temperatura de ebulição ou temperatura de fusão. Essas duas aqui, elas vão mandar nas separações de mistura homogênea, tá? Então, muita atenção nessas propriedades aqui. Vamos ter uma aula também só disso. E as questões, elas sempre vão trazer um contexto. Então, você tem que dar uma certa analisada aí, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, tá, galera? Temos mais para frente aí questões específicas de alguns outros métodos que não são tão recorrentes, mas aí para não deixar vocês na mão, né? A gente vai estar resolvendo essas questões também para comentar esses métodos, dar algumas dicas, né, de questão, de como fazer uma boa prova, de dicas principalmente para esse conteúdo em específico, tá? E a gente finaliza essa parte de separação de misturas, correto? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Agradeço aí por assistirem essa aula. Fiquem ligados aqui no canal que a gente vai ter muito mais conteúdo de qualidade para vocês e as nossas aulas de química vão te ajudar bastante aí na sua aprovação, beleza? Então, vou ficando por aqui e falou!